O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação séria contra o apresentador Celso Portiolli e o SBT por possíveis maus-tratos ao Marran durante o programa Domingo Legal. Olha só como a coisa aconteceu de verdade. No dia 22 de março, o quadro Cardápio Surpresa trouxe uma chefe que prepara pratos exóticos para os convidados famosos. Nessa vez, os convidados eram o influenciador Lucas Guimarães e a cantora Manu Batidão. Eles trouxeram o Marran ao vivo no estúdio para fazer parte da brincadeira. Mas o animal ficou assustado, escapou e todo mundo correu. Celso Portiolli foi atrás dela pelo estúdio inteiro para poder recuperar e ainda fez brincadeira, dizendo que estava com a mão na perereca. Na sequência, a chefe contou na frente de todo mundo que outras rãs haviam sido trituradas no liquidificador para poder fazer uma sopa que os convidados experimentaram. As imagens rodaram rapidamente pelas redes sociais e geraram uma onda de críticas de entidades de proteção animal. As ONGs Canto da Terra e Instituto Thaís Vidotto, que já tinham processado outros canais antes por caso semelhante, entraram com uma queixa-crime. Elas dizem que a situação foi inadequada e não combina mais com o que a televisão pode mostrar hoje em dia. O Ministério Público de São Paulo tomou a denúncia a sério e instaurou um inquérito oficial na terça-feira, dia 7 de abril. Agora eles vão notificar o Celso Portiolli e o SBT nos próximos dias para que eles apresentem suas versões e também, claro, defesas. O SBT já avisou que não vai se manifestar sobre o assunto e o Celso Portiolli também até agora não respondeu aos contatos da imprensa. Agora, eu quero compartilhar com vocês as opiniões das pessoas sobre essa questão da RAM, dessa polêmica da RAM, porque esse foi um assunto que, até no próprio dia que foi exibido, que foi mostrado, que teve o Celso brincando lá e tal, com esse animal no palco do Domingo Legal, eu vi as pessoas comentando. É importante ressaltar o seguinte: a gente está vivendo atualmente, como sempre teve ao longo dos anos, um momento de disputa por audiência. O que é isso? Na televisão, a gente trabalha, o pessoal de mídia trabalha muito em cima do Ibope. Ibope, para quem não sabe, para quem não tem muito conhecimento, é onde a audiência das televisões são medidas, onde cada canal ali tem um número ou números, e esses números mostram a quantidade de pessoas que está acompanhando ali em tempo real, e depois é medido com calma, depois fecha consolidado e tal, a quantidade de pessoas vendo por domicílio e também a quantidade de pessoas, e isso é medido e é juntado através e todo mostrado em tempo real para as emissoras de uma maneira interna pela Cantar Ibope Média. E aí a gente tem hoje vivido no SBT essa guerra, por conta que aos domingos a gente tem Eliana, a gente tem principalmente a guerra SBT e Globo. Então o pessoal do SBT, com certeza absoluta, na minha concepção, minha opinião pessoal, eles têm feito tudo pela audiência. Tanto que recentemente aí saiu a informação de que eles iriam fazer até a banheira do Gugu especial dentro do Passo a Passo. Então tudo pela audiência gigantesco, por conta que o Celso Portiolli quer alcançar o primeiro lugar. Desde a estreia da Eliana, em cima, ali nos domingos, né, de volta aos domingos, com o programa Em Família, o Celso Portiolli até agora não conseguiu tocar o sino. E eu acredito que tem essa guerra e essa, digamos assim, disputa para poder conseguir fazer isso. Mas a Globo tem conseguido usar estratégias lá, colocando o Big Brother em cima e tal, sei lá o que, para conseguir barrar e tem feito até um certo efeito positivo, porque a Eliana não tem caído, ela tem ficado na média ali de 9, 10 pontos, enquanto o Celso até cai em alguns horários, em alguns momentos, porque também 7 horas de Domingo Legal chega um ponto que né, então assim, ele tem exagerado, claro que ele sempre foi brincalhão, ele sempre foi assim de zoar, mas eu acho que ele tem exagerado, mas por essa questão mesmo, de guerra, de briga pela audiência, para poder viralizar, como o Ratinho faz, como o Ratinho fez sempre, só que hoje se sabe que os tempos mudaram. Em relação aqui à opinião do público, que eu anotei aqui, eu vou compartilhar a opinião positiva, a opinião a favor e a opinião contra, porque a gente tem que ler aqui todos os lados. Foi maus tratos sim. As pessoas precisam parar de banalizar atividades com animais. Brincadeira sem graça. Apertou e sacudiu o animalzinho. Então, e até parecia que a
que o animal tava com a pata quebrada na hora. Na hora que ela pulou, que ela se assustou, ela tava com a pata quebrada. Na hora que o Celso pegou, ela tava já machucada. Então, ou seja, ela tava ferida nesse momento aqui. Ela tava machucada, ela tava ferida. Então, a rã, inclusive, também ela é uma coisa aqui importante. Ela chegou a defecar no estúdio, no palco, de talvez porque isso estressa o animal, né? Estressou o animal. Então, ela quebrou a pata e ainda fez cocô ao vivo em rede nacional. Praticamente usada como animal de circo, com figura maus tratos. Isso não é entretenimento, é a banalização e a espetacularização da maldade. O animal foi jogado, apertado até colocado em um copo. Um absurdo em pleno 2026. Agora aqui a defesa. É apenas uma rã. O povo problematiza tudo. O Celso é um excelente apresentador e não teve a intenção de machucar. O animal fugiu e ele só tentou recuperar. Foi um acidente ao vivo. Sempre teve rã na culinária. Por que a polêmica só agora? Maus tratos é não ter o que comer. É uma brincadeira de TV. Então, assim, eu acho que as pessoas aqui, grande parte, quando eu até postei na página isso, eu vi muita gente criticando e alegando que isso era mimimi. Que isso era realmente um ataque, até, digamos assim, como é que eu posso dizer, uma certa perseguição ali ao SBT. Vi muita gente também comentando e pontuando isso nas redes sociais. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Porque de um lado a gente tem as críticas que acabam se baseando um pouco nessa ideia de que a televisão não deve utilizar e usar hoje animais vivos em dinâmicas de entreter. Até se tem aí, por exemplo, antigamente na televisão, principalmente de manhã, você tinha um galo, no programa do Geraldo Luiz tinha um galo que ficava no estúdio, lá no Balanço Geral. Até no Marcão do Povo você vê que o galo de árvore, no galo que tem hoje lá no estúdio do Marcão, que até hoje não aparece mais, o galo madruga, é um galo hoje de plástico, né, de espuma, porque não pode nem mais ter animais vivos ali, ao vivo na televisão, entendeu? Então, assim, hoje as, digamos assim, restrições estão muito maiores, porque na visão dessas pessoas pode causar estresse, pode acabar colocando ali um animal em risco. ONGs e internautas, que são defensores da causa animal, afirmam que o formato ultrapassa limites e precisa ser revisto independentemente da intenção do quadro. Por outro lado, há quem veja a reação como exagerada e destaca esse contexto do programa de variedade, onde situações ao vivo podem fugir do controle. Então, nesse grupo, muitos afirmam que não há provas conclusivas de maus tratos e que a confusão foi resultado de uma dinâmica descontraída que saiu do roteiro. Também há a defesa do apresentador e também da produção, que, através do público, diz que no sentido de que a intenção era entreter e não prejudicar um animal. Então, entre opiniões mais fortes que circulam, muita gente critica o que consideram exagerada judicialização de situações ali televisivas, enquanto algumas pessoas afirmam que a televisão precisa se atualizar e evitar qualquer tipo de cena com animais ali em contexto de show. Então, nesse centro do debate fica uma questão mais aberta. Até onde vai esse limite, né? Entre você ter o entreter, entre você animar o telespectador, fazer o telespectador rir, e você ter responsabilidade, até de certa forma, responsabilidade ética na televisão ao vivo. Porque hoje em dia, gente, temos que ser honestos. Tá tudo muito diferente. Não dá para você abusar e achar que tá nos anos 90. Entende? O Ratinho tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele é uma pessoa que comenta e que dá muita opinião dele, você vê, nas redes sociais, na televisão. Você viu o caso recente aí que teve com a Erika Hilton, que ele deu a opinião dele e foi cancelado nas redes sociais pelo público, até pelo Ministério Público, ameaça de ser condenado, sei lá o que, até processado, ser processado. Então, hoje em dia, não dá, infelizmente, para você poder, digamos assim, ser você. Ser você. Até é complicado você observar que as pessoas hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo, que é contratado e tal, assim, não consegue, até, digamos assim, um pouquinho, mas eles se seguram para não mostrar a sua verdadeira face. Por essa questão. Porque tudo que você faz, tudo que você fala, hoje é gravado, é cortado, é replicado, é compartilhado de uma maneira assim, gigantesca. E aí você pode acabar com a tua carreira. Você pode acabar
né, com a tua reputação. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, principalmente pessoal, da mídia. Mas assim, a opinião das pessoas aqui, você vê que você nota, está muito dividida. Aqui, ó, os convidados ficaram visivelmente desconfortáveis com a situação. Vi o vídeo e achei pesado a forma como ele usou e segurou o animal. A gente liga a televisão para relaxar e vê o animal sofrendo por audiência. O Celso sempre foi brincalhão, mas dessa vez o animal e ele acabou passando do limite. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que foi certo? Você acha que é exagero? Você acha que é uma palhaçada fazer esse tipo de coisa, que é mimimi, que é blá blá blá? Muita gente está criticando isso. Muitas pessoas estão pontuando que aqui eu vou até procurar aqui com mais detalhes. Muitas pessoas dizem que isso é um mimimi aqui, ó, é um mimimi. Porque quanto mais opiniões das pessoas, melhor. Eu não gosto muito de me basear na minha opinião pessoal, porque assim, a voz do povo é a voz de Deus, são bilhões de pessoas assistindo. Claro que você não consegue agradar a todos. No programa ao vivo, no programa assim de televisão, até uma comida que você às vezes faz, você não vai conseguir agradar todo mundo. Até pela questão do paladar, cada um tem o seu gosto, entende? Então, muita gente aqui diz e argumentam que rãs são anfíbios frequentemente usados na culinária ou vistos como pragas em certas regiões, e que o tratamento dado a elas não deveria gerar a mesma comoção que o dado a um cão ou gato. O que estão querendo dizer com isso? Que as pessoas estão se comovendo por uma rã. E se fosse, por exemplo, um cachorro, se fosse um gato, então, ou seja, na opinião de algumas pessoas, digamos, essa preocupação toda é uma preocupação desnecessária, porque a rã é um bicho assim, sabe, peçonhento, que você não cria, por exemplo, você não vê uma pessoa criando uma rã em casa, entende? Então essa é a visão de algumas pessoas também. Uns defendem que a intenção do programa era apenas divertir e que o apresentador, sendo uma figura carismática e familiar, não teria maldade no coração para poder maltratar um animal propositalmente. Há uma crítica também à patrulha do politicamente correto, com pessoas dizendo que a TV de antigamente era mais livre e que hoje qualquer brincadeira gera processo ou tentativa de cancelamento. De certa forma, naquele tempo, não, até tinha, tá? Tinha cancelamento, sim. Se você procurar aí o caso do PCC, o Gugu foi cancelado por conta daquela entrevista falsa no Domingo Legal. Se realmente não tivesse a patrulha, ele não teria sido cancelado, ele não teria perdido a credibilidade que ele tinha e a carreira dele passou a ficar muito mais instável, e a audiência do programa dele também, dos domingos, passou a ficar baixa por conta disso. Então, naquele tempo, o cancelamento existia sim, só que ele não era tão forte quanto é hoje. Naquele tempo, a gente só tinha a televisão e rádio, tal, os jornais. Hoje, com a internet, é muito pior. Mas naquele tempo a televisão ela conseguia enganar com muita facilidade. Mas dizer que não tinha cancelamento, pô, se não tivesse, o Gugu não teria sido cancelado, pô. E a entrevista do PCC falsa, porque foi falsa, teria passado numa boa e no outro domingo estaria tudo normal. Outras pessoas dizem aqui, ó, o comentários frequentes sugere que o Ministério Público deveria focar em crimes contra humanos, corrupção ou segurança pública, em vez de ficar investigando o manuseio de um pequeno anfíbio em um programa de auditório. Então, ou seja, algumas pessoas dizem também que o Ministério Público está focando muito as suas atenções a isso, que é uma coisa desnecessária, em vez de focar em coisas muito mais importantes, que é o crime, que é a criminalidade, que são pessoas aí na televisão cometendo também outras coisas que são realmente erradas e coisas também focadas em relação ali à segurança pública, né? Em vez de ficar esquentando a cabeça ali com um apresentador simplesmente brincando com uma rã. E você? Qual a sua opinião? Você acha que foi exagerado a forma como o Celso pegou na perereca? Ou foi assim normal? Ou foi de boa? Comente aqui embaixo, deixe a sua opinião. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e a gente se vê no próximo vídeo amanhã, 5 da tarde. Tô te esperando, hein? Não some daqui não.